Elite? Vamos fazer agora questões de provas. No finalzinho do bloco passado, eu dei uma breve diferença entre partícula e índice, mas eu vou repetir aquilo, quando nós formos estudar funções do C. Porque senão você fala assim, professor, deu um exemplo de casa de índice e acabou. Não acabou não. Nós vamos estudar depois isso aí, podem ficar tranquilo. O nosso foco até agora foi vozes verbais. Eu só quis mostrar que a voz, que quando for índice, é chamado de voz ativa, tá bom? Mas nós vamos detalhar esses estudos aí depois desses exercícios na nossa próxima aula. Legal? Vamos rapidamente. Questões de provas. Lembrando, olha para o Cleitinho aqui. Já resolveu? Não? Então pare e resolva, beleza? Vamos lá. CESP Anatel. O trecho, bem simples, eram usadas tochas, poderia ser corretamente reescrito como usavam-se tochas. Nesse período, eram usadas tochas. Gente, quem era usada? As tochas. É um sujeito paciente. As tochas não usam, elas eram usadas. Dois verbos. Isso aqui é voz passiva analítica. Isso cai em concurso direto. Quando ele falar corretamente, ele está cobrando correção. Mas nem sentido muda aqui, tá, gente? Mas perceba, quando ele coloca eram, cuidado com o tempo verbal, pretérito imperfeito. Usavam, também pretérito perfeito. O que ele fez? Quem usa algo, tochas eram usadas. Sujeito paciente, partícula passivadora. Voz passiva sintética. Ele transformou voz passiva analítica em sintética. O item está certo. Tudo bem, Elite? Próximo. No último período do trecho acima, no último período, começa aqui, galera, pela internet, tá? Constituído de acordo com os princípios do paralelismo sintático, o sujeito das orações classifica-se como indeterminado. No último período do trecho, construído de acordo com o princípio do paralelismo sintático. Paralelismo é igualdade, estão lembrados? Simetria, igualdade, simetria. O sujeito das orações classifica-se como indeterminado. Galera, esse item está errado. Quem está indeterminado aí é o agente da passiva. Olha só. Pela internet são compradas passagens. O que é comprada? Passagens. Passagem não compra nada. Esse aqui é sujeito paciente. Tem verbo transitivo direto. São compradas por alguém. O agente da passiva é a internet. Tá doido, rapaz? A internet vai lá e compra. O cara vê o post já pensa que é agente da passiva. Compradas pela internet. A internet vai lá e compra. A internet que pratica ação de comprar, não. Compradas pela internet, pela internet é adjunta adverbial de meio, não é agente da passiva. Então, quando eu digo passagens são compradas por alguém. Quem está indeterminado aí é o sujeito. Não, é o agente da passiva que está indeterminado. Sujeito está expresso. Em todas, pega a próxima. Então, acompanham-se as notícias. Quem acompanha algo. As notícias são acompanhadas. Esse aqui é um sujeito passivo. Esse C é partícula passivadora. São acompanhadas por alguém. Tem sujeito, notícias é sujeito. Então não tem nada de sujeito. Quem está indeterminado é o agente da passiva. E aí ele fala assim, dia de ações do governo e os gols capítulos da novela. E são postas as fotos. As fotos é o sujeito. São postas por alguém. Quem é que está indeterminado? O agente da passiva. Isso é voz passiva de novo. Além de serem comentados, quem é comentado? Os últimos acontecimentos. É o sujeito. Então, gente, tudo aí, não tem, olha para mim, não tem nada aqui de sujeito indeterminado. Quem que está indeterminado aí? O agente da passiva. Se esse item falasse, o agente da ação está indeterminado, seria verdadeiro. O agente da passiva está indeterminado, seria verdadeiro. Mas não, sujeito tem em todos. Sujeito passivo, paciente. Tudo bem? Então, item errado. Próximo. Na linha 2, essa é boa. A expressão a quem exerce a função de complemento indireto. Função do a quem. Porque esse a quem é um complemento indireto. Deixa eu botar aqui. Objeto indireto, complemento indireto. Né? Total de locução são delegados. E o trecho as funções de governo, né? De governo. É o que ele falou?
complemento direto, ou seja, objeto direto. Então está cobrando função sintática. Galera, olha só. Esse quem é um pronome relativo. Esse pronome relativo quem só retoma pessoas, tá? Esse quem, na realidade, vai retomar quem? Seus representantes. Coloque aqui para mim. Seus. Coloca a preposição a seus representantes. Ó, são delegadas as funções de governo. Gente, isso aqui não é objeto. Cuidado para você na hora da prova não fazer assim, ó. Quem delega, delega algo a alguém. Objeto direto. Aí você vai errar. Você não pode esquecer, se você fizer isso, note que as funções, você vai ficar sem sujeito. Note que as funções é um sujeito paciente. Olha para cá. Isso é voz passiva. Vocês estão lembrados que toda voz passiva tem verbo transitivo direto? Ó, voz passiva também pode acontecer com verbo transitivo direto e indireto. Porque quando eu digo direto e indireto, tem o direto também. Você lembra que eu falei que voz passiva é só com VTD? Mas não tem objeto direto. Então as funções são delegadas por alguém. Quem está indeterminado aí, gente, é o agente da passiva. Então cuidado para você não chamar isso de sujeito. Desculpa! Cuidado para você não chamar isso de objeto direto. Isso é sujeito. Cadê o objeto direto? Toda voz passiva tem VTD, mas não tem objeto direto. Estão lembrados disso, gente? Então é fato que aqui ó, o resultado aqui é a função do quem. O quem é o objeto indireto. Então essa primeira parte é verdadeira. Mas eu posso falar que as funções de seu governo é objeto direto? Não. É sujeito paciente. Então esse item está o quê? Errado. Mantém-se, vamos pegar 4? Mantém-se o sentido e a correção gramatical do texto ao se substituir, ó, sentido e correção. Ao se substituir que utilizei uma linha de crédito por que foi utilizado por mim uma linha de crédito. Gente, quando eu falo assim, ó, vamos achar aqui no texto, quando, por exemplo, digo que utilizei, aqui está na linha 1, né? Começa na linha 1. Que utilizei, quem utiliza e utiliza algo. Eu utilizei. Isso é voz ativa. E ele jogou na voz passiva. Gente, olha só, esse item é fácil, mas vamos pegar um mais complicado aqui um pouco, do Banco Central, o CESP. De ativa para passiva, quando ele vai mudar, tem uma matéria que você tem que tomar muito cuidado. Qual é? Concordância. Lembre-se que o verbo do particípio utilizado, esse ado, obedecido, são verbos. O particípio é a única forma verbal que flexiona em gênero, masculino e feminino. Então, quando eu transformo aqui, ó, foi utilizado por mim. Quem é que foi utilizado agora? Uma linha de crédito é o sujeito paciente. Foi utilizada. Uma linha de crédito foi utilizada. Então, esse item está errado. Há um erro, olhe para mim, de concordância. Então, fique esperto com esse ado, ido. O carro foi vendido, a casa foi vendida. Porque às vezes isso passa batido na hora de uma prova, às vezes passa batido. Então, esse item está errado, porque deveria ser foi utilizada por mim. Utilizada no feminino. Tudo bem? Próximo. Ó, essa aqui já é um pouquinho mais bem elaborada. Banco Central Analista. Essa prova é de 2013. Tem que tomar mais um pouquinho de cuidado aqui. Se o autor do texto tivesse optado por empregar no último período do trecho uma construção com verbos na voz passiva, então quer dizer que no texto está na ativa. O período poderia ter sido reescrito da seguinte forma, reescritura. Olha só, ele pegou esse trecho aqui, ó. Vamos ver se é a voz ativa mesmo. O ofício, sujeito. Tirar, ensinando os elementos. Isso é Machado de Assis. Quem ensina algo, os elementos, tal. E tem uns agregados aí. Mas o segredo está aqui, ó. Ensina algo a alguém. A ti. Tudo bem? Vamos jogar na voz passiva. Então, ele pediu para jogar na passiva. Eu sei que tem mais termos aqui, mas o segredo da questão está aqui. Jogando na passiva, vocês estão lembrados que o objeto vai ser o sujeito? Não falei isso, gente? Então vai ser os
elementos dessa nobre arte de se pensar ou pensar, tal. Tem mais estrutura de voz passiva aí, mas o que me interessa é isso aqui, ó. Te irão o certo, sendo ensinados pelo ofício. Ele transformou tudo certinho, ó. Aqui tem dois verbos, irá e sendo, aumentou um verbo ser, agora eu passo a ter três, ó. Irão sendo ensinados. Só que elementos passa a ser o sujeito paciente. Se elementos é o sujeito, gente, regra básica de concordância, vamos lá. Nós vamos usar a concordância. Nossa próxima aula depois de funções do ser. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Elementos é plural. Então, certo dessa construção, os elementos, vamos lá? Te irão sendo ensinados. E olha que ele colocou aqui, olha o erro. Irá sendo ensinado. Então, esse item está errado. Existe um erro de concordância. Existe um erro de concordância. Ó, você notou que o sujeito da agente virou agente da passiva, que é o ofício, pelo ofício. Né? É isso aí. Vamos lá, galera? Vocês entenderam? Então, gente, transposição de verbo, tome cuidado, porque às vezes, gente, o objeto é plural. Quando ele for ser sujeito, vai mudar toda a concordância. É verdade ou não é? Então, fique esperto. Próximo. Olha que item bonito. A oração que os consultores representaram regime de trabalho incompatível com a realidade funciona como complemento da forma verbal constatou-se. Professor lindo. Constatou-se. Complemento de constatou-se. Vamos lá achar isso no texto. Só que está na linha 1, está na linha 2, mas está na 1. Ó. Gente, deixe-me avisar algo. Olha para o Cleitinho. Preste atenção. Viu essas questões de concurso cobrando função sintática e tem um pronome ser? Tome cuidado com a partícula passivadora. Ele gosta de peguinha aí. Por quê? Olha lá para o texto. Após a análise das faturas de um dos contratos, ele constatou-se que os consultores não. Quem constatou não está aí. Se a informação estiver impessoalizada, vocês estão lembrados? Você sempre fica entre partícula e índice. Está impessoalizada, pode ser partícula. Aí você vai pegar isso aqui, ó. Quem constata, constata algo. É VTD. Que os consultores apresentaram. Isso aqui é uma oração. Mas é um sujeito paciente. Esse ser é uma partícula apassivadora. Então, professor, olha para mim. Olha aqui no quadro. Professor, cadê aqui o objeto direto? Isso é voz passiva, o verbo é transitivo direto. Esse ser é partícula passivadora. Quando alguém te perguntar, cadê o complemento verbal direto, o objeto direto? Voz passiva, tem verbo transitivo direto? Mas não há objeto direto. Não há objeto direto. Vocês estão me entendendo? Está claro? Então, a oração que os consultores, um sujeito oracional, né? Funciona como complemento da forma verbal. Não é complemento, é sujeito. Então, marque aí. O item está errado. Muita gente vai errar isso, porque vai fazer direto, quem constatar algo, vai chamar de transitivo direto. Não, é sujeito paciente. Vocês estão lembrados que esse aqui na oração substantiva é conjunção integrante, né? Nós já estudamos tudo isso. Próximo. Olha que lindo agora. Olha que lindo. Defensoria Pública. Analista. Ao colocar a frase 7 erros que devem ser evitados em tempos de seca, na voz passiva lá no título do texto, o autor do texto obtém um efeito discursivo que... Gente, olha que lindo. Esse que aqui é relativo. Ele retoma quem? 7 erros. Vai ficar como? Devem ser evitados. Os erros vão evitar algo? Não. Devem ser evitados por alguém. Isso é um sujeito paciente. Ó, devem ser evitados. Tem verbo transitivo direto, mas não tem objeto direto. Devem ser evitados por alguém. Essa estrutura é de voz passiva analítica. Essa estrutura é de voz passiva analítica. Olha só, vamos aqui para o quadro.
Quais são os dois papéis? Vamos lá na aula anterior, ó. A voz passiva analítica quanto a sintética, a informação está impessoalizada em razão da omissão do agente. Quando eu não uso agente. Se eu não usar agente, um dos papéis que eu falei para vocês, estilística é o quê? Omitir o agente da ação. Eu uso voz passiva muitas vezes para omitir o agente da ação. É verdade ou não é? Ou uma outra intenção é dar ênfase para o alvo da ação. Para que isso? Para o sujeito paciente. Esses dois papéis linguísticos. Tudo bem? Então, olha só. Então, ele falou, ao colocar a frase, 7 erros que devem ser evitados em tempos de seca, na voz passiva, o autor do texto obtém um efeito discursivo que é. Vamos lá para o slide para ficar mais fácil a sua visualização? Não indicar o agente da ação. Já achamos. Porque quando eu uso voz passiva analítica e não uso o agente da passiva, é uma forma de omitir o agente? É. Aí vem muita viagem, obter um peso maior, direcionar o conselho, provocar um suspense, letra A. Gente, olha a sua vida mudando. Isso aqui é FGV. Aí você acha que esse cara de vende-se casa, a casa é vendida, ele para pensar nessas coisas? Não! Então, um dos papéis da voz passiva é não indicar o agente da ação. Quando eu uso a voz passiva e não coloco o agente da passiva. Ó, devem ser evitados por alguém, está sem agente da passiva. Uma outra função seria dar ênfase para o alvo da ação. Uma outra. São os dois papéis aí, estilísticos aí da voz passiva dentro de um texto. Poxa, professor. 8. IDECAN, advogado. Acerca da construção linguística do título do texto, é correto afirmar que é um exemplo de... Olha lá, vamos pegar. Fumo em lugares fechados será vetado... Gente... O fumo veta alguma coisa? Não, será vetado. Sujeito paciente. Em lugares fechados. Será vetado, quem veta, veta algo, não tem. Será vetado por alguém. Isso é voz passiva analítica. Olha o que ele falou. Voz passiva com destaque para o agente da ação. Maconha. O agente da ação, olha para cá, não é o agente da passiva? Olha para o quadro. Quando eu digo fumo em lugares fechados, será vetado no Brasil, será vetado por alguém. O agente da ação nem está escrito. Como é que você está destacando ele? Se ele não está nem escrito. Se ele não está nem expresso. Você fez foi omiti-lo. Está errado. B. Voz passiva. Com destaque para o sujeito paciente. Achamos a resposta. Mas vamos comparar as outras? Voz ativa está fora, não é ativa. Voz ativa está fora. Voz passiva sintética está fora. Você poderia até confundir a A e a B. Com destaque para o sujeito. O que eu falei, gente? Vou mostrar de novo. Gente. Você deve estar pensando que como é que eu não conhecia esse cara antes? Olha lá, ó. Um papel, ó, da voz passiva. Dar ênfase para o alvo da ação, que é o sujeito paciente. Nesse caso, que está dando ênfase para as leis, está dando ênfase, é um dos papéis. Professor, é verdade, cara. Dá ênfase. Com destaque para o sujeito. Porque se eu uso voz passiva, gente, eu coloco o sujeito primeiro aqui, ó. Eu estou dando ênfase para ele nesse caso. Né? É verdade. É um dos papéis. Ou omitir o agente também, se tivesse nas alternativas. Então, este item, galera, este item está, a letra B está correta, beleza? Vamos à próxima. Olha só. Nenhum fator isolado nessa coleção poderia tê-los derrubado tão severamente. Olha o que ele está falando. Vamos ver que voz verbal é essa? Nenhum fator isolado nessa coleção. É um sujeito. Poderia tê-los derrubado. Quem derruba, derruba alguém. Vai derrubar quem? O los aqui, lembra que é objeto direto esse pronome? Isso aqui, galera, é voz ativa. Vou te ensinar a fazer isso rápido.
transposição, você já sabe, é mudando de voz da frase acima para a voz passiva. Então ele já te entregou que está na ativa, nós já vimos. Terá como resultado tal. Então está na ativa. Gente, em regra, a passiva vai aumentar um verbo. A passiva aumenta um verbo. Vocês estão lembrados disso? Que é o ser ou estar. Então aqui eu tenho poderia. Vamos botar os verbos na sua forma original. Tem o poder, tem o ter, tem o derrubar. E derrubar. Eu tenho quantos verbos? 3. Para ser passiva analítica, eu tenho que ter mais o verbo ser. Eu vou ter 4 verbos. Sempre aumenta o verbo ser. Vou te ensinar a fazer isso. Ou estar. Poderiam ter vindo. Aumentou o verbo vir. Você já viu, gente, voz passiva com aumentar o verbo vir? Não, é ser ou estar. Já está fora. Isso não é macete, não. Estou te ensinando. Poderiam ter derrubado. Já está errado. Só está com 3 verbos. Faltou o verbo ser. Você é rápido. Eu sou rápido mesmo. Poderia ter sido derrubado. Ó, aumentou o verbo ser. Essa está no páreo. Poderiam ter sido derrubados. Aumentou o verbo ser. Tem uns 3, ó. Poder, ter e derrubar. Poder, ter e derrubar. Poder, ter e derrubar. A C e a D estão no páreo. Letra E. Poderia terem ou maconha. Não tem nada a ver. Nada a ver. Poderia terem. Está fora. Então, gente, olhe para cá. Até para Deus te ajudar, fica mais fácil? Fica. Você vai marcar como na hora da prova, ó. Deus mandou eu marcar essa daqui. Letra D. Olha como Deus está comigo. É a D. Professor, mas deixa de macete, me ensina aí, olha para mim. Mas você viu que nós eliminamos 3, ficamos entre 2. Tudo usando a teoria, sem macetes. Agora eu vou te mostrar por que é a D. Qual é a diferença, gente? Olha lá. A C está no singular e a D está no plural. Você lembra que na transposição de voz, o objeto vai ser o sujeito? O sujeito aqui vai ser agente da passiva. Los é plural? É. Ele vai ser sujeito. Então o certo é poderiam no plural. Você lembra? Ó, olha aqui para o quadro. O objeto não vai ser o sujeito? Se o los lá é plural, então o sujeito vai ser plural. Se o sujeito é plural, vai ser poderiam. Eles poderiam, o verbo vai pro plural, cara. Ué? Eu falei que isso pega em concordância. Você tem que estar esperto. Eu pulei uma. Depois eu volto a essa aí, tá? Eu pulei uma. Tá? Então, ó, eu já fui direto para 10. Tá? É poderiam, porque o los aqui é plural. Poderiam. Letra D de dado. Vamos voltar a 9. Eu pulei uma. 9. Vamos lá. No texto 1, ora o autor emprega verbos na voz ativa. Ora na voz passiva. A frase abaixo cujo verbo se encontra na voz ativa é. Ó, quando eu falo, o século XX foi marcado pelo uso. O século XX não marca nada, ele foi marcado. Isso é voz passiva. Não vou marcar essa. Desde então, observam-se com frequência episódios. Episódios são observados. Sujeito paciente, lembra? É voz passiva sintética. Partícula A, passivadora. A mudança definitiva do século pode ser representada pela revolução. A revolução vai representar a agente da passiva. Sujeito paciente. Porque a mudança não vai representar, ela pode ser representada pela revolução. O sujeito aqui é passiva. Por meio da tecnologia que já foram criadas. Esse aqui retoma das tecnologias. As tecnologias foram criadas. A tecnologia cria alguma coisa? Não, foram criadas por alguém. Voz passiva. Então a resposta é: tecnologias que poderão estar acessíveis. Quem é que vai estar acessível, gente? As tecnologias, não é voz passiva. As tecnologias poderão. É voz ativa. Letra E. Muito simples. Próxima. 11. Essa 11 é linda. De 2011. Maravilhosa essa questão. Observando-se o contexto em que a frase acima foi empregada, a sua transposição para a voz ativa produz corretamente a seguinte forma verbal. Olha só.
Quando você pega essa questão no texto, olha só, ele pega aqui, ó. Estas anotações vadias foram feitas lá no texto, beleza? Marquei, fiz o que eu queria aqui. Voltar para minha caneta vermelha, já voltei. Olha só, preste atenção. Preste atenção. Quando eu digo estas anotações vadias, eu vou até analisar aqui, ó. Essas anotações vadias, depois eu aplico ao texto. Foram feitas. A anotação vai praticar ação de fazer alguma coisa? Não, elas foram feitas por alguém. Sujeito paciente. Tem verbo transitivo direto, não tem objeto direto. Voz passiva. Analítica. Voz passiva analítica. Vocês lembram o que eu falei? Isso aqui, ó. Fui lá atrás. É bom que a gente fica voltando. Se fosse no presencial, já tinha apagado o quadro. Você já estava perdido. Ah, eu mesmo apaguei. Vacilei. Mas dá para eu explicar aqui, sem problema. Eu apaguei. Falando presencial aqui, fiz a mesma coisa. Se que já estivesse aqui. Olha só. Deixa-me dizer. Eu falei que quando você não tiver agente da passiva expresso e não puder determinar pelo contexto, o verbo vai para o plural. Por quê? Ele quer, olha o que ele pediu. Observando o contexto em que a frase acima foi empregada, a sua transposição para a voz ativa, ele quer para ativa. Então, olha só. Se não tem sujeito da passiva expresso, o agente da passiva, você lembra disso? Vai ser o sujeito. Aí eu falei, quando não tiver expresso, é sujeito indeterminado. Esse termo aqui, o sujeito paciente, vai ser o objeto direto, não é assim? E se aqui eu tenho dois verbos, na ativa eu vou ter um. Beleza, professor, isso eu entendi. Só que nesse contexto não vai ser agente da passiva indeterminado, ele está determinado. Por quê, professor? Pega o contexto. Isso é caso do Drummond de Andrade, aqui no segundo parágrafo. Ó. Também reunido pedacinhos de papel, em que estas anotações vadias foram feitas. Eu andei, essas anotações vadias foram feitas, eu ofereço. O texto está em primeira pessoa. Então, olha lá, eu andei reunindo pedacinhos de papel em que essas anotações vadias foram feitas por mim. O agente, olha para mim, o agente da passiva aí é a primeira pessoa do singular. Eu andei, essas anotações vadias foram feitas por quem? Por mim. Gato, é verdade. Por mim. Então, a primeira pessoa vai ser o sujeito. Foram é pretérito perfeito. Então vai ficar como eu fiz estas anotações vadias. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Letra C. Essa questão é fantástica. Olha para lá. Você tem que olhar o contexto ou não tem? A questão é, o agente da passiva está indeterminado. Não, ele pode ser deduzido pelo texto. O agente da passiva aí é por mim, a primeira pessoa, porque eu andei, as anotações foram feitas por quem? Por mim, por Drummond. Olha que lindo. Letra C. Fera, meu amigo. Camarada do Decoreba não faz isso nunca. Próximo. Essa é fera também. Olha só. Alteração da voz do verbo poder, nas duas vezes em que ocorre no último parágrafo, deverá resultar nas seguintes formas, respectivamente. Olha lá. Enquanto o carro geme em curvas que nem poderíamos qualificar, isso aqui é uma locução verbal, tá, gente? Os dois verbos estão juntos aqui. Como a cabeça tal modo sucedem em espiral por entre um meio, noveoeiro, montanha de outros, posso examinar. Outra locução verbal. Cara, essa questão é fera. Olha só. Olha essa voz ativa. Nem, ó, já nem poderíamos qualificar, ó, enquanto o carro geme em curvas, esse aqui vai retomar curvas. Nós não poderíamos qualificar as curvas. O sujeito aqui é nós. Vai ficar, ó, esse aqui retoma curvas. Monte oração comigo.
Ó, poderíamos qualificar as curvas. Nós é o sujeito, quem qualifica, qualifica a locução verbal, as curvas, objeto direto. Gente, engraçado que ele transformou, essa questão é atípica, olha só. Ele transformou de ativa para voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Todos aí estão com o pronome C, não é analítica não. Vamos colocar o C aqui? Olha só como é que vai ficar. Ó, olha só como é que vai ficar. Ó, professor, vamos colocar o C. Se. Ó, de cara, vamos lá. Deixa eu te ensinar eliminando. Fica mais fácil. Então, isso aqui vai ser o sujeito. Na voz ativa. Não é o objeto que vai ser o sujeito? Curvas é plural, não é? É plural! Curvas é plural, galera! Então, eu vou ter que ter termo no plural. Então, a letra A, letra C, desculpa, letra A não pode, porque isso aqui vai ser sujeito na voz passiva. Aqui também não pode. Então, e aqui também não pode. Deixa eu te ensinar algo. Depois de verbos do futuro, eu não posso usar o pronome nunca. É um erro. Depois nós vamos estudar isso. Depois de verbos do futuro, eu não posso utilizar. Não posso. Lembre-se, ó, gente. Depois de verbos do futuro, eu não uso o pronome átono. Eu não uso o ênclise. Então, de cara, aí nós eliminamos 3. Então, o certo aqui é se poderiam qualificar as curvas. Porque as curvas podem ser qualificadas. Curvas vai ser o sujeito paciente, aqui partícula passivadora. Por isso que tem que ir para o plural. Por isso que tem de ir para o plural. Por isso. A mesma coisa essa outra aqui, ó. Posso examinar à vontade. Você lembra? A vontade é a locução adverbial feminina, sempre sinal indicativo de crase. Posso examinar. Quem examina, examina algo. Eu vou examinar quem? As árvores e as plantas. É objeto direto. Então, na voz passiva, isso aqui vai ser sujeito. Não é assim? Não vai ser sujeito às árvores? Se ele vai ser sujeito, o verbo vai ser no plural. Podem-se. Já achei. Então, vai ficar como? Podem-se examinar à vontade as árvores. As árvores podem ser examinadas. Olha para mim. Vamos pro quadro. Eu quero que você entenda, cara. Se você, só com a concordância, você mata a questão. Você não precisaria mais nada. Só com a concordância. Até se você não soubesse isso aqui futuro, ó. Aqui você já nota, pode, se não tem como, porque árvores vai ser o sujeito. Então tem que ir pro plural. Se pode, não pode colocar se pode. Vocês estão me entendendo? Porque a árvore está no plural, então o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, errado. Então, a letra correta é letra D de dado. Essa questão em prova arrebenta com muita gente. O povo não sabe fazer isso, não. Vamos lá, próxima. Opa. Pulei aqui. 13. Considere-se a oração e as afirmativas a seguir. Preste atenção. Precisa-se de funcionário com experiência. Nós vimos ainda pouco índice. Mas quando eu digo precisa-se de funcionários, a informação está impessoalizada? Quem precisa está aí? Não. Tem como eu falar, ele precisa-se de funcionários? Não tem. Aí você vem pra cá, olha pra cá, cabeçudo, ó. Quem precisa, precisa de algo. Objeto indireto. Então isso aqui não pode ser partícula, porque isso aqui tem preposição. Isso não pode ser sujeito. Você lembra que eu falei, só dei um exemplo até agora, vai ser nossa próxima matéria, isso é índice de indeterminação de sujeito. Você entende que alguém precisa, mas esse alguém está no texto. Isso aqui não pode ser sujeito porque está preposicionado. Você lembra que eu falei que quando for índice, é chamado de sujeito indeterminado, e o verbo é sempre empregado na terceira pessoa do singular, porque não tem sujeito para concordar. E quando for índice, é considerado qual voz? Ativa. Pouca gente sabe disso. Por que índice é considerado ativa? Porque quando eu digo preciso de funcionário, você entende que alguém precisa, mas esse alguém não está no texto. Tudo bem? Então, olha a primeira
Primeira afirmação. Oração encontra-se na voz passiva. Errado. Não é voz passiva isso. O sujeito é indeterminado. Certo. Índice não é sujeito determinado? Sim. Resposta, letra B de bola. Beleza, galera? Tudo bem? Você está fera a partir de agora em vozes verbais também. Você está monstro. Beleza? Nossa próxima aula eu vou dar ênfase para os estudos do pronome ser, da partícula apadora, do índice, parte integrante do verbo. Nós vamos fazer um apanhado dessas funções do ser para depois entrarmos em concordância. Então revise, principalmente partícula e índice. Vou aprofundar no índice também com vocês, beleza? Deus abençoe a vocês e até o nosso próximo encontro. Um abraço.